tema que nós combinamos é falar da crise fabricada aqui no Brasil, essa última, né, crise, e como ela expande o poder do mercado financeiro, ao mesmo tempo suprime direitos sociais, né? Bom, aqui nós vamos iniciar um panorama geral da conjuntura, né? Nós estamos, a pandemia aprofunda essa crise financeira, que não começa com a pandemia. Nós estamos em crise, queda do PIB desde 2015, não é? E em meio a esse drama da pandemia, já atingimos mais de 100 mil mortos hoje, né? E em meio também a uma crise política, denúncias de corrupção, o que a gente está vendo? Um oportunismo enorme do setor financeiro, que conseguiu incluir na emenda constitucional 106 um mecanismo que autoriza o Banco Central a adquirir ativos privados sem limite, pode gastar trilhões com isso, né? Aprofundando ainda mais a crise, comprometendo o orçamento durante décadas. Nós estamos aí também com o aprofundamento de todas as crises, então. A crise econômica, ambiental, social e, principalmente, uma crise ética, né? Aí a primeira questão, a primeira reflexão que eu queria colocar é: será que nós precisaríamos estar nesse estágio de subdesenvolvimento? Mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras estão pleiteando o auxílio emergencial de R$600. Isso significa que essas pessoas estão desempregadas, estão na informalidade, estão na miséria, no abandono, metade da população praticamente, né? E o Brasil é um verdadeiro paradoxo, porque nós temos essa situação toda de pobreza, de miséria, de desigualdade, mas nós somos a 9ª maior economia do mundo, nós temos imensas potencialidades. A nossa realidade concreta, palpável, é de extrema abundância. Nós temos a maior reserva de nióbio, a 3ª maior reserva de petróleo, a maior reserva de água doce, a maior área de terra agricultável do mundo, todos os minerais aqui, inclusive terras raras que só existem aqui, riquezas biológicas, uma extensão territorial continental, e falamos o mesmo idioma, isso também é um patrimônio, clima favorável, matrizes energéticas, e temos riqueza financeira também, temos 4 trilhões em caixa. Temos dívida ecológica por cobrar, temos potencial de arrecadação tributária por cobrar, porque, vocês sabem, rico não paga imposto, não é? Não tem imposto sobre grandes fortunas, sobre lucros distribuídos, etc. Então, tudo isso é real, é concreto. Mas, como vive o nosso povo? O nosso povo não vive nessa abundância. Por quê? Estamos submetidos a um cenário de escassez, com crise econômica, crise social, política, ambiental, e no meio dessa crise toda, o lucro dos bancos não para de subir. Mesmo agora, durante a pandemia, estão lucrando, né? Então, nesse cenário de escassez, diante de uma realidade de abundância, qual que é a nossa tarefa? É compreender o que está separando. Justamente essa possibilidade de ter uma vida extremamente digna para todas as pessoas, que, na verdade, está sendo negada pelo cenário de escassez. O que provoca isso? Aqui no Brasil, é o modelo econômico errado. Não é um acaso. Não é problema de um ou outro governante. Vocês veem que nos últimos anos nós tivemos governantes de distintas ideologias, de distintos partidos, mas o modelo tem sido praticamente o mesmo. Então, nós temos que identificar esse modelo
e identificar o que sustenta esse modelo. Então, eu vou procurar sistematizar um pouco isso para a gente entender como é que essa crise foi construída, não é? E vamos falar só dessa última crise de 2015 para cá, porque as anteriores também tiveram um escopo parecido. Quais os principais eixos do modelo econômico implementado no Brasil? Primeiro, o sistema da dívida. E segundo, a política monetária, que é uma política monetária suicida. Esse termo suicida é do famoso economista Thomas Piketty. Depois eu vou explicar. O modelo tributário regressivo e o modelo extrativista irresponsável para com as pessoas e o meio ambiente. Então, esse conjunto, não é? A dívida, em vez de ser um instrumento de financiamento do Estado, um instrumento possibilitador de novos e grandes investimentos que garantiriam o nosso desenvolvimento socioeconômico, funciona às avessas. A política monetária do Banco Central, enxugando um volume enorme de moeda, praticando juros altos demais, com um custo que eu vou mostrar para vocês de trilhões nos últimos 7 anos. O modelo tributário, já comentei, não é? Só os mais pobres arcam com uma carga muito mais pesada do que os mais ricos que têm capacidade contributiva. Então, e esse modelo extrativista, que o Brasil fica com o dano ambiental. As riquezas mesmo do agronegócio e do modelo de mineração ficam com as grandes corporações que exploram essas atividades. A arrecadação de royalty aqui no Brasil é das menores do mundo. Praticamente nem aparece nos orçamentos públicos. E é uma atividade que deixa muito dano ambiental e atraso, né? E exploração humana também. Então, de todos esses itens, nós vamos focar no sistema da dívida e na política monetária do Banco Central, porque eles estão conectados principalmente com a fabricação da crise. Essa expressão, sistema da dívida, eu que criei, para caracterizar o funcionamento do endividamento público às avessas. Porque a dívida pública era para ser um instrumento muito positivo para o Estado. Era para ser uma possibilidade do Estado receber recursos para viabilizar investimentos de interesse da população. O problema é que quando a gente começa a investigar, esse endividamento que a gente aprende nos livros é gota d'água no oceano. A maior parte é o que nós batizamos de sistema da dívida, que é a utilização do endividamento público às avessas. Em vez de financiar os estados, ele funciona como um mecanismo de subtração, por causa dos diversos mecanismos que atuam. O sistema da dívida se reproduz internamente na dívida dos estados, na dívida de municípios e externamente também. Nós já vimos na Grécia, no Equador e em vários outros países onde analisamos. Qual é a principal característica do que a gente chama sistema da dívida? É a geração de dívida sem contrapartida. Então, a gente vê o estoque da dívida subir e o dinheiro não entra no orçamento público. O estoque da dívida sobe e o dinheiro já vaza diretamente para o sistema financeiro. E o maior beneficiário, invariavelmente, é o sistema financeiro. Para operar, o sistema da dívida está conectado com esse desenho do modelo econômico concentrador de renda. Esse modelo garante privilégios financeiros de tal maneira que, em âmbito federal, todo ano, cerca de 40% do orçamento executado é destinado ao pagamento de encargos da dívida. O sistema legal, legislação é modificada para privilegiar o sistema da dívida, como a emenda 95, a emenda constitucional, que amarrou todos os investimentos e gastos sociais, todos os investimentos em todas as rubricas de financiamento do Estado. E o que é que ficou fora do teto?
o gasto com a dívida. Não é? Esse é só um dos exemplos. Quem vota essas modificações? O sistema político, não é? Muitas vezes financiado pelas grandes corporações que fazem parte do sistema financeiro e pelos próprios bancos também. A corrupção, ela é intrínseca ao sistema da dívida, por isso é que é tudo sigiloso, por isso que não aceitam a ideia de auditoria e batem tanto no nosso trabalho, né? É incrível. Um trabalho que luta por transparência, como a gente apanha, não é? Por quê? Por causa da corrupção. Eles não querem. A auditoria vai jogar a luz nesse processo. A grande mídia, que é conectada com os grandes interesses financeiros, tudo isso que eu vou falar aqui hoje não tem espaço na grande mídia. E quem é a cabeça do sistema da dívida, que atua no mundo inteiro? O sistema financeiro, encabeçado pelo BIS, que pouca gente sabe o que é o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, uma instituição privada, não é? O FMI, o Banco Mundial, o BID, os bancos centrais, que têm uma responsabilidade gigante nesse manejo do sistema da dívida, e a banca privada, nacional e internacional. O resultado desse sistema da dívida é uma grande dominação financeira, com gravíssimas consequências sociais, né? Eu coloquei essa tela aí do BIS, porque pouca gente fala do BIS, praticamente não sai nada no jornal, e o BIS é que manda no Brasil, tá? O BIS manda nas finanças mundiais, porque ele é que expede as regulações. Tá lá na Suíça, expede as regulações. Agora, as regulações são dosadas, né? Dependendo da classe política em cada país. Aqui no Brasil, a dose é cavalar, porque a nossa classe política é extremamente subserviente, não é? Então, o BIS, ele tem quase 130 bancos centrais do mundo subordinados a ele, inclusive o Banco Central do Brasil, e inclusive a reforma da Previdência, que a doutora Elisandra comentou na abertura, ela veio do BIS. Esses pesquisadores que assinam o artigo que está aí, o link aí do lado, eles têm um outro artigo que também está no site da Auditoria Cidadã, que fala exatamente a origem da reforma da Previdência, baseada em capitalização individual, em previdência privada. Isso tudo é determinação do BIS. Tá? Por quê? Ele regula as finanças em benefício dos bancos privados e não em benefício das economias mundiais. O resultado do sistema da dívida é esse aí, é a explosão da dívida interna. A dívida interna é a dívida em reais, títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Essa dívida era praticamente zero quando foi instalado o Plano Real, e ela vem crescendo exponencialmente, já ultrapassa 6 trilhões de reais. E a necessidade de pagar essa dívida tem exigido a maior parte do orçamento, tem exigido ajuste fiscal, né, que é o corte em todas as áreas para sobrar recurso para pagar a dívida, tem exigido privatizações. Se vocês analisarem toda a legislação que autoriza privatizações, desde Collor, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, porque todos privatizaram. Toda legislação que autoriza a entrega de patrimônio através de privatizações coloca como justificativa a necessidade de pagar a dívida. As contrarreformas que favorecem bancos, principalmente a reforma da Previdência, na exposição de motivos da reforma da Previdência está lá citado com todas as letras a necessidade de pagar a dívida. As modificações danosas, como a emenda 95 e agora a emenda 106. E novos esquemas geradores de dívida pública, como o esquema da securitização, que operou em Belo Horizonte, na PBH Ativos S.A., e está se alastrando como uma praga no Brasil. E aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem a Invest Poa, que foi, inclusive, teve a sua atividade suspensa.
E outro esquema gerador de dívida será essa emenda 106, porque o Banco Central vai poder comprar papel podre aos trilhões. De que forma? Com título da dívida pública. Tá? Então, essa dívida gerada por esses mecanismos, que não tem nem nada a ver com o que a gente imagina que deveria ser uma dívida pública, não é? Ela tem impactado o nosso orçamento. Todo ano o desenho é praticamente esse. Cerca de 40% vai para a dívida pública. E aí vale a pena ver como o nosso federalismo está ameaçado. Enquanto os gastos com a dívida levaram aí quase 40%, todos os estados, 26 estados, Distrito Federal, 5.570 municípios, receberam uma transferência de 10,44%. A educação, 3,48%, saúde, 4,21%, ciência e tecnologia, que é fundamental, quase zero, está aí nessa tabelinha ao lado, 0,23%. Então, o Brasil está amarrado na escassez de recursos, enquanto toda a abundância gasta com os pagamentos da dívida. Né? Todo ano, nós amortizamos um volume de centenas de bilhões de reais. Eu faço questão de colocar isso porque muita gente fala: ah, não, a dívida está sendo só rolada. Não, vocês viram o gráfico, a dívida está crescendo. Se tivesse sendo somente rolada, o que é rolar a dívida? É substituir um título velho por um novo. Se fosse apenas rolagem, o estoque se manteria constante. O estoque está subindo. E olhem essa tabela. O estoque sobe todo ano. Olha aí, a última coluna é o estoque, tá? Todo ano sobe. E todo ano a gente faz amortizações gigantes. Ora, se nós estamos amortizando, como é que se explica essa explosão do estoque? Porque quando a gente amortiza, o natural seria o estoque reduzir. A gente amortiza, esses dados são todos dados oficiais do CIAF. CIAF é o Sistema de Contabilidade Pública Oficial. O que nós descobrimos desde a CPI da dívida? Grande parte do que está sendo contabilizado como amortização não é amortização, são juros. E por que fazem isso? Juros são despesas correntes. É proibido emitir título para pagar juro, mas não é proibido emitir para pagar amortização. Então, emite, paga juros e contabiliza como amortização. Tá? Isso é que tem feito a dívida explodir. Vocês nunca ouviram falar que faltou dinheiro para pagar juro da dívida. Nunca, ninguém ouviu falar isso. Mas falta para educação, porque educação é despesa corrente. Falta recurso. Aí fecha Instituto Federal, como fechou aqui em Brasília, fecham projetos de pesquisa, não se contrata professores. Por quê? Não tem dinheiro. O mesmo no caso da saúde. Vocês têm acompanhado o sucateamento do SUS nos últimos anos. Por quê? É despesa corrente, não tem dinheiro. Agora, e juros? Juros são despesas correntes. Por que não falta dinheiro para pagar juro? Por causa dessa manobra. Fazem uma atualização separada, toda uma manobra, emite o título para pagar o juro e contabiliza como amortização. Tá? Então, esse fato já foi denunciado ao Ministério Público desde 2010, já foi denunciado ao Tribunal de Contas da União e nada acontece. Tá? Em audiência pública no Senado, ano passado, o próprio Tribunal de Contas afirmou que a dívida não serviu para investimento no país. Está o link aí, vocês podem assistir o vídeo. Está recortado aí nesse link. Se não cresceu por conta de investimentos,
O que fez a dívida crescer? Justamente os mecanismos, tá? Do sistema da dívida. Veja só, de 1995 a 2015, nós produzimos 1 trilhão de superávit primário. O que significa isso? O superávit acontece quando a gente arrecada mais do que gasta. Então, essa diferença é o superávit. Nós acumulamos 1 trilhão de superávit ao longo desses 20 anos. O que aconteceu com a dívida nesse período? Ela era 86 bilhões em 95, chegou a 4 trilhões em 2015. Então, aquilo que vocês veem nos grandes jornais, que a dívida é resultado da gastança em educação, em saúde, mentira. Nós tivemos superávit por 20 anos. A dívida tem crescido por conta da própria política monetária do Banco Central e dos mecanismos que criam dívida. E eu fiz uma lista deles aí. Não é a lista completa, eu selecionei alguns, né? Porque senão ficaria cansativo demais, mas só para dar alguns exemplos. Primeiro, transformação de dívidas privadas em dívidas públicas. Por exemplo, o PROER, vocês se lembram do PROER na década de 90, que injetou dinheiro público nos bancos? Isso foi às custas de dívida pública. O PROES também, que assumiu todo o passivo dos bancos estaduais privatizados, isso gerou dívida pública. Transformação de dívida externa com suspeita, com 99% de suspeita de prescrição. Olha, cerca de 90% da dívida externa no início da década de 90, quando a gente nem tinha dívida interna, passou por um processo de suspeição de prescrição. Ninguém olhou isso, essa dívida prescrita é dívida morta. Ela foi trocada por novos títulos numa operação completamente obscura, feita em Luxemburgo, paraíso fiscal, no denominado Plano Brady. Esses títulos resultantes dessa transformação irregular, parte deles foram aceitos para comprar nossas empresas privatizadas, como a Vale do Rio Doce. Metade da Vale foi paga com esses títulos. E outra parte foi trocada por dívida interna. No início do Plano Real, quando o juro da dívida interna estava em quase 50% ao ano. Então, vocês imaginem o que é o sistema da dívida. Pega uma dívida externa prescrita, ressuscita, parte dela é aceita como dinheiro para comprar nossas empresas e parte transforma em dívida interna, que estava remunerando com juro de quase 50%. Aí é fácil, né? Crescer a dívida. E assim, esse foi o pontapé inicial da dívida interna, tá? Elevadíssimas taxas de juros, juros sobre juro, anatocismo, a contabilização de juro como se fosse amortização, que eu já falei, os escandalosos e sigilosos contratos de swap cambial. O Banco Central faz contratos, principalmente com o sistema financeiro, para garantir a variação do dólar, tá? E paga essa diferença. É um contrato feito em reais, liquidado em reais. É uma verdadeira aposta. Tem representação do TCU sobre isso também e nada acontece, tá? A remuneração da sobra de caixa dos bancos é outro mecanismo, e esse nós vamos dedicar um tempo grande aqui, porque ele é o principal responsável pela criação da crise. Emissão excessiva de títulos, prejuízos do Banco Central que são são transferidos para o Tesouro Nacional e pagos, cobertos com títulos da dívida pública. A securitização, que é a nova forma de gerar dívida paga por fora. Então, esses aí são os principais mecanismos do que a gente chama de sistema da dívida.
que não tem nada a ver com aquilo que a gente aprende nos livros sobre dívida. Que dívida seria aquele acesso a recursos para investimento, né? Nenhum desses mecanismos aí que geram dívida, que são os principais responsáveis pelo crescimento da dívida no Brasil, nenhum deles tem nada a ver com o conceito de dívida, né? Nós vamos focar nesse mecanismo de remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. Essa foto aí é de um folheto que está na página da Auditoria Cidadã, depois vocês podem acessar nos links aí. A pergunta que a gente faz é, nós temos dinheiro sobrando para isso? Para remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos? Quanto que isso está custando para nós? Vamos explicar um pouco o que é isso. Primeiro, o que é a sobra de caixa? Todos nós temos contas bancárias. A maioria das pessoas tem. As empresas todas têm. O governo também. Todo esse dinheiro que está nos bancos, nas contas, no caixa e também em aplicação de curto prazo, toda essa soma faz parte do que tecnicamente se chama reserva bancária. É o saldo de dinheiro disponível. Desse saldo de dinheiro disponível, o banco tem que separar um pedaço, que é o depósito compulsório, que é para dar segurança ao sistema. Aquele pedaço do depósito compulsório, ele não pode emprestar, tem que ficar reservado, ele deixa depositado no Banco Central. É o depósito compulsório obrigatório, ok? Retirando esse depósito compulsório, todo o resto que sobra é o que a gente chama de sobra de caixa. No mundo inteiro, essa sobra de caixa é usada para emprestar para empresas e pessoas. O que acontece aqui no Brasil? O Banco Central aceita o depósito voluntário dessa sobra e remunera diariamente. Como é que ele faz isso? Porque não tem legislação que autorize a remuneração de depósito voluntário. Tá? Não existe essa figura. Aqui no Brasil, isso está acontecendo por meio do abuso das operações compromissadas. As operações compromissadas existem no mundo inteiro, elas existem para regular o excesso de moeda e evitar até ataque especulativo, mas aqui no Brasil está tendo um abuso dessas operações. Elas são feitas para serem uma coisa pontual. No mundo todo, o volume dessas operações é baixíssimo. Aqui no Brasil, ela alcança 20% do PIB brasileiro. Tá? Na prática, esse abuso das compromissadas está funcionando como o depósito voluntário remunerado. Tá? E não tem previsão legal para isso. O Banco Central já tentou legalizar através do projeto de lei 9248, mas esse projeto não caminhou, porque até a Confederação Nacional das Indústrias contestou, porque essa operação faz o juro de mercado subir escandalosamente, não é? A desculpa do Banco Central de usar esse volume gigante de compromissada para controlar a inflação foi totalmente desmascarada em 2017, quando a inflação foi baixíssima, o IGP foi negativo. Então, se fosse verdade que era preciso enxugar, na época, cerca de R$1 trilhão para controlar a inflação, no momento em que a inflação despenca, o Banco Central deveria desovar essa moeda. Mas o que aconteceu? O estoque explodiu, chegou a 1 trilhão 230 lá em 2017. Quais as consequências dessa remuneração da sobra de caixa dos bancos? Primeiro, geração de dívida pública. Por quê? Para remunerar, o Banco Central aceita o depósito voluntário e entrega título da dívida para os bancos. Entrega, não vende não, só entrega. Enquanto os bancos ficam com esse título, eles recebem a remuneração diária. Isso custou
754 bilhões em 10 anos, sem atualização monetária. Se atualizarmos, dá 1 trilhão, que é o que o Guedes queria economizar, entre aspas, né? Queria tirar da população com a reforma da Previdência. Por isso que na época da reforma a gente falava, não precisa fazer essa reforma, basta parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos. Tá? Que mais? Qual outra consequência dessa operação? Produz escassez de moeda na economia. Aquele trilhão que fica esterilizado no Banco Central e que agora já é 1 trilhão e 400 bilhões, deixa de ficar disponível para empréstimos. Então, quando as empresas precisam de recurso e vão ao banco, o banco pede juros estratosféricos e ele não perde nada com isso, porque o Banco Central está remunerando diariamente. Imaginem o que aconteceria se o Banco Central parasse com essa remuneração. Os bancos teriam que correr atrás para emprestar a juro baixinho, para que o dinheiro não ficasse parado em caixa sem render nada. Tá? E a outra consequência é justamente a elevação da taxa de juro de mercado. Porque já que os bancos têm garantida a remuneração no Banco Central diária, para ele emprestar para alguma pessoa ou empresa, correndo risco, ele coloca a taxa de juro lá em cima. Né? E não se preocupa, porque se a pessoa não aceitar pagar aquilo ali, ele tem a remuneração diária. Essa situação ia mudar completamente se o Banco Central parasse com essa remuneração. Né? Mas o que ele está tentando é justamente legalizar esse depósito voluntário remunerado, tanto através do 9248, como também do projeto de independência do Banco Central. Essa questão está lá. Quando é que iniciaram as compromissadas? Não preocupem em ler essa tabela, não, é só para ficar aí para a história. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Banco Central emitia títulos, ele emitia títulos. A Lei de Responsabilidade Fiscal deu limite de 5 anos para ele parar de circular os seus títulos próprios. Então, quando o Banco Central para de circular seus títulos próprios, nasce, olha aí na última coluna, operações de mercado aberto, que são as próprias compromissadas. Tá? Ela nasce e aí não para de crescer. Tá? Essa outra tabela aí tem a evolução das compromissadas e também para ficar na história, porque o Banco Central suprimiu esse quadro. Ele não divulga mais esse quadro. Ele divulga agora uma outra tabela que a gente tem que ficar fazendo conta para chegar no saldo das compromissadas. Tá? E quanto custa para nós esse financiamento do Banco Central pelo Tesouro? Olha bem, esses títulos que o Banco Central entrega para os bancos em troca do depósito voluntário remunerado são títulos que o Tesouro Nacional emite, títulos da dívida pública, o Tesouro Nacional emite e entrega para o Banco Central sem contrapartida financeira, ou seja, o Banco Central não paga por eles. Isso é a maior renúncia fiscal que existe no país. Mas o governo não reconhece, não. Quando ele divulga renúncia fiscal, ele coloca lá dedução com dependentes, dedução de despesas com saúde, com educação. Isso é que ele considera renúncia. Essa renúncia aí do trilhão, ele não considera, não, mas nós temos que considerar. Tesouro emite título e entrega para o Banco Central, de graça. Não para por aí. O Tesouro paga juros para o Banco Central sobre esses títulos que ele dá de graça. E se o Banco Central tem prejuízo, o prejuízo ainda é remetido para o Tesouro pagar. Tá? Então, nos últimos 7 anos, eu coloco a partir de 2013, essa renúncia decorrente da entrega desse volume de títulos aí que chegou a 1 trilhão e 309 bilhões.
e mais o volume de juros pagos, que chegou a 984 bilhões, a soma dá 2 trilhões 294 bilhões. Esse é o custo da política monetária do Banco Central. Tá? E aí a gente vai ver direitinho a fabricação da crise. Olha a evolução do PIB. Se fizermos uma média, o PIB vinha crescendo nas últimas décadas cerca de 4% ao ano. Em 2014, ele ficou quase zero. 2015 despencou 3,55 e 2016 despencou mais 3,31. Então, 2015 e 2016 foi 7% de queda de PIB. O que mais que aconteceu? Nesse mesmo período, a taxa de juros, vocês podem ver aí, a taxa começou a subir a partir de 2013 em todas as reuniões do Copom. Vocês estão vendo a escadinha subindo aí, ó, a partir de 2013, ó. Todas as reuniões. A taxa saiu de 7,25 e dobrou. Chegou em 14,25 e ficou aí mais de um ano e caiu devagar. Nesse momento, a desculpa para esse aumento brutal da taxa de juros era a inflação. Só que a inflação que aconteceu em 2015 era decorrente de preços administrados, segundo o documento do próprio Banco Central. O link está aí à esquerda embaixo aí, ó. Os preços administrados, que é preço de gás de cozinha, combustível, energia elétrica, telefonia, plano de saúde, etc., avançou 664%. Tá? Sendo que gás de cozinha subiu 1.260%. Plano de saúde, 820%. Então, isso é que produziu inflação. Eu pergunto a vocês, aumentar juro fez o preço do botijão de gás cair? Claro que não. Nem a gasolina, nem o diesel, nenhum outro preço administrado. É uma mera desculpa. Então, essa política monetária, quando a gente coloca tudo junto aqui, ó, todas as variáveis que eu mostrei anteriormente estão aqui agora. Quando a gente vê a queda do PIB, ela coincide com a elevação do juro e o aumento das compromissadas. Olha aí na última tabelinha, o que aconteceu com as operações compromissadas? Elas chegam a 1 trilhão praticamente em 2015, tá? 900 e tantos bilhões, e a partir de 2016, 1 trilhão e vai só aumentando. Tá? Não tem economia que aguente esse enxugamento de moeda. Enxugar a moeda da economia desse jeito é como tirar sangue de um corpo. Você provoca uma inanição e para tudo. Tanto é que agora, na pandemia, tem tanta gente falando em Banco Central emitir moeda e jogar moeda na economia. Por quê? É a irrigação de moeda que faz a economia movimentar. Não é? Então, esse enxugamento aí de mais de 1 trilhão de reais e ainda o gasto para remunerar fez isso aí. Ó. Olha o que aconteceu. Olha o tombo que foi dado na nossa economia. Essa tabela aí, esse gráfico mais à esquerda, que tem essa montanha azul, essa montanha azul é o superávit primário que nós produzimos durante 20 anos. De repente, a montanha virou de cabeça para baixo. Nós começamos a ter déficit. Nós vínhamos tendo aumento de arrecadação, superávit na Seguridade Social, de repente, virou do avesso. Nós vínhamos tendo crescimento do PIB em média de 4% ao ano, de repente, virou do avesso. Tá? O que provocou essa crise no Brasil? Tem link ali explicando. Quais fatores produzem crise na economia?
Vários livros ensinam isso, inclusive esse livro que a foto está aí do lado, que é um dos principais livros adotados nas universidades europeias. Ele ensina o que produz crise: guerra, pestes, como estamos tendo agora, a pandemia, mas lá em 2015 não tivemos, quebra de safra, porque produz fome, não é? e etc., e quebra de bancos. Quebra de bancos, inclusive, foi a causa da crise a partir de 2007 nos Estados Unidos, vocês vão se lembrar. Os bancos é que estavam ameaçados de quebra e foram considerados grandes demais para quebrar. O Tesouro Americano injetou trilhões nos bancos, não foi? Aqui no Brasil, nós não tivemos nada, nenhum desses fatores. Em janeiro de 2016, nós publicamos esse artigo aí, ó. O Banco Central está suicidando o Brasil. Ora, um movimento social com todas as limitações de acesso a documentos e dados, nós já tínhamos visto que estava sendo produzido um suicídio econômico. Quem estava operando essa política não sabia? Claro que sabia, não é? O que explica o cenário de escassez e crise? Se além de não termos tido nenhum dos fatores que produzem crise, nós ainda temos mantido 4 trilhões em caixa. Nós temos mantido mais de 1 trilhão na conta única do Tesouro, mais de 1 trilhão no Banco Central remunerando a sobra de caixa dos bancos. 1,5 trilhão em reservas, e agora com a alta do dólar dá quase 2 trilhões. Além de todas as riquezas que temos aqui. Não há justificativa para essa crise. O que produziu essa crise foi a política monetária do Banco Central, que ao mesmo tempo conjugou juros elevadíssimos de 14% e 25%, quando o mundo inteiro, desde 2008, está com taxa zero negativa. A esterilização de 1 trilhão e o gasto para remunerar esse trilhão aos bancos. Prejuízos com swap cambial, que só de setembro de 2014 a setembro de 2015, o resultado negativo foi 207 bilhões de reais. 207 bilhões, gente, dá o orçamento inteiro da educação e da saúde somados e mais 15 rubricas orçamentárias somadas. Foi gasto assim, ó, no prejuízo da aposta do swap. E mais emissão excessiva de título. E depois que emite o título, tem que pagar juro. E por que essa emissão excessiva? Justamente para entregar para o Banco Central. O resultado dessa política suicida foi, em um ano apenas, a dívida cresceu 732 bilhões de reais. E o investimento nesse ano não chegou a 10. Todo esse crescimento da dívida foi para financiar esses mecanismos da política monetária do Banco Central. O déficit sempre esteve no Banco Central. Dados oficiais do próprio Banco Central provam isso. Tá? E para que a crise serviu? A crise passou a justificar um conjunto de medidas. A primeira delas foi a Emenda Constitucional 95, a famosa PEC do teto. Teto para quê mesmo? Somente para os gastos sociais e investimentos em saúde, educação, etc. Gastos em toda a estrutura do Estado, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Tudo está sujeito ao teto. Enquanto os gastos com a dívida fora do teto, sem limite, sem controle algum. Nessa esteira da crise, vieram outras, né? A Emenda 93, que aumentou a DRU, a Lei Complementar 159, que replicou a PEC do teto e outras para os estados, as desonerações que afetaram o financiamento da Seguridade, porque aí a crise afetou as empresas e a saída que o governo achou, em vez de enfrentar a política monetária do Banco Central, foi dar benesses tributárias, tornando mais injusto ainda o modelo tributário e afetando a Seguridade.
aumentaram as privatizações, então o mercado está fazendo festa, porque ele lucrou com os mecanismos que produziram a crise, ele lucra com, com as medidas adotadas para contornar a crise e ainda compra o nosso patrimônio a preço super baixo, né? Avançou o esquema de securitização, está avançando a proposta de autonomia do Banco Central, outras PECs, né? Plano Mais Brasil, que a gente chama de Mais Brasil para banqueiro, e, por último, a emenda 106, que é o maior escândalo que permite o Banco Central comprar papel podre de bancos. Além das medidas legais, a crise fabricada pela política monetária do Banco Central fechou 5 mil empresas e o desemprego disparou, conforme essas notícias aí. Tá? Qual o único setor que seguiu lucrando? Inclusive, bateu recorde de lucro em 2015. Os bancos. Tá? Porque eles lucraram com os mecanismos que produziram a crise e lucraram mais ainda com as medidas adotadas para contornar a crise. Tá? E agora, em plena pandemia, o Congresso ainda aprova a emenda 106, cujo artigo 7º autoriza o Banco Central comprar ativos privados sem limite, pode gastar trilhões, sem estabelecer prazo de emissão dos títulos e sem estabelecer pelo menos que a empresa seja nacional. Já tem uma ação de inconstitucionalidade no Supremo. Essa medida escancara a dominação financeira e o funcionamento do sistema da dívida. Por quê? Com que dinheiro que o Banco Central vai comprar esses trilhões de papel podre dos bancos? Títulos da dívida pública. Os bancos vão ficar livres do papel podre, vão receber título da dívida e os juros. E nós vamos ver o estoque da dívida crescer trilhões. E qual é a contrapartida? Zero. Contrapartida vai ser o papel podre. Esses ativos tóxicos dos bancos serão transferidos para o Banco Central. E essa aprovação, gente, mostra um oportunismo brutal dos bancos, porque essa ideia não é nova. Eles aproveitaram toda essa situação da pandemia e o funcionamento precário do Congresso para colocar isso aí na emenda 106. Tá? Durante a tramitação, o presidente do Banco Central esteve no Senado e confessou que iria custar 972,9 bilhões. Como é que ele sabia o valor, até com vírgulas, no dia 9 de abril? Ele sabia porque o levantamento da carteira podre dos bancos já tinha sido até publicado pelo Estadão. Esse levantamento aí feito pela IVIX fala de 1 trilhão em créditos podres dos bancos. Esse levantamento revela que esse quase 1 trilhão não computa atualização monetária. E mais, corresponde a papéis acumulados há 15 anos. Então, nós estamos correndo o risco de comprar papel podre, papel prescrito, papel emitido no exterior. E o Banco Central já anunciou que vai comprar cestas de títulos. O que são cestas? Aqueles arranjos sigilosos. Você não sabe o que tem dentro. Então, olha, é um escândalo isso. Gastar trilhões para comprar esses papéis podres dos bancos. E nós não temos nenhum banco aqui ameaçado de quebra. Apesar da ação de inconstitucionalidade no Supremo, o Banco Central já emitiu a circular 4.028 e pode realizar a operação a qualquer momento. Nós fizemos uma análise da circular. Como diz uma amiga nossa, é um círculo no ar. Mantém o que está na emenda, não
coloca limite, confirma o comprometimento de dinheiro público, não especifica nada dos ativos, pode ser papel prescrito, pode ser estrangeiro, pode ser podre, tá? Depois vocês podem dar uma olhada nessa análise. Até o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, foi Gustavo Loyola, o Gustavo Franco, agora eu fiquei em dúvida, ele chegou a declarar recentemente num artigo que ele nunca viu uma circular do Banco Central regulamentar uma emenda constitucional. Ele nunca viu autorizar Banco Central a ser um operador do mercado de balcão. Essa compra de papel podre vai ser realizada no mercado de balcão, aquele mercado desregulado, que a operação pode acontecer por telefone, com dinheiro público. Nós estamos diante do maior escândalo e a inconstitucionalidade é flagrante. Por quê? Na pressa de votar, o texto do artigo 7º, votado e aprovado no Senado, é diferente do texto votado na Câmara. E, de acordo com o artigo 60 da Constituição, não pode. Para aprovar uma emenda, o mesmo texto tem que ser votado nas duas casas. Então, a inconstitucionalidade é flagrante. Agora, enquanto o Supremo não analisa isso, o Banco Central já expediu a circular e pode fazer a operação a qualquer momento, né? Então, é muito grave isso. A crise está acontecendo para quem, né? Nós vimos que em 2015 os bancos já bateram recorde de lucro, continuaram batendo recorde a cada trimestre. Agora, em plena pandemia, continuam lucrando, enquanto a emenda 106 vai aumentar a desigualdade no Brasil. Porque ela vai gerar uma despesa pública brutal. Também em plena pandemia, as perdas do Banco Central com o swap já atingiram 63,5 bilhões em apenas 5 meses. Para se ter ideia de quanto que é isso, a Lei Complementar 173 autorizou 60 bilhões para todos os 26 estados, para o Distrito Federal e para 5.570 municípios para o combate à Covid. Então, o que o Banco Central perdeu com essas apostas do swap, porque o dólar disparou, é 63,5 bilhões, o que foi destinado, e nem foi entregue para todos os estados, DF e municípios, foi 60 bilhões. Por aí vocês veem o privilégio do sistema financeiro, que não está satisfeito, quer mais. Quer se apoderar diretamente da arrecadação tributária. O esquema da securitização é um esquema que gera dívida de forma disfarçada. Disfarçada por quê? Porque uma empresa pública é criada para operar esse esquema. A exemplo da PBH Ativos SA em Belo Horizonte. Essa empresa emite debêntures, o mercado compra. Isso é uma forma de gerar dívida, porque essas debêntures têm garantia pública. Tá? E essas debêntures serão pagas por fora do controle orçamentário. Serão pagas com desvio da arrecadação tributária. Os contribuintes, podem ver no diagrama do lado esquerdo, os contribuintes vão continuar pagando os tributos da rede bancária, só que da rede bancária o dinheiro não irá integralmente aos cofres públicos. O dinheiro vai cair numa tal de conta vinculada. E dessa conta vinculada, só uma parte vai para os cofres públicos. Outra parte, antes de chegar no orçamento, já vaza para o mercado financeiro, para pagar aquelas debêntures. Tá? Então, esse esquema, ele é altamente fraudulento, ele ignora toda a legislação de finanças do país, segundo a qual os recursos têm que chegar no orçamento e do orçamento só pode sair com base na lei orçamentária. Tá?
Bom, diante dessa situação toda de sistema da dívida, gerado pelos mecanismos que eu mencionei, com essa política monetária suicida do Banco Central também, o resultado é esse aí, ó. O gasto com a dívida, juros e amortizações, estão nessas colunas aí avermelhadas, e olha os investimentos no Brasil. Essa fitinha amarela aí, ó, quase não dá para ver. O gigante Brasil completamente amarrado, não tem possibilidade de desenvolvimento socioeconômico dentro desse modelo. Só tem possibilidade de agravar, tá? Porque o sistema é insaciável. Tá? Nesse sentido, a importância da auditoria da dívida é imensa, porque a auditoria é a ferramenta que acessa dados e documentos e documenta esses mecanismos. E, ademais, a auditoria está prevista na Constituição brasileira. Nunca aconteceu. Os trabalhos da auditoria cidadã são todos divulgados em nossa página. O que nos move é essa situação de desigualdade brutal que existe no Brasil. Um dos países mais ricos do planeta. O país da abundância em todos os sentidos, tem a pior distribuição de renda do mundo. Somos o 79º no ranking dos direitos humanos e o penúltimo no ranking da educação. Essa situação é insustentável e não dá para ficar só assistindo. Né? Quais devem ser as nossas estratégias de ação? Primeiro, popularizar o conhecimento da realidade financeira do país. É o que estamos fazendo aqui hoje, não é? Porque pouca gente conhece a política monetária do Banco Central. Isso não é ensinado nem nas universidades de economia, de administração. Não é. Tá? Isso aí fica lá no escuro, para ninguém perceber onde é que está o problema. E nós queremos fazer o contrário. Nós queremos jogar luz na política monetária do Banco Central e no sistema da dívida, porque isso tem que mudar. Organizar uma mobilização social consciente e temos vários passos, né? Várias ações concretas. Nós temos petições na página da Auditoria Cidadã para questionar as autoridades. Quem vai ganhar os trilhões aí da emenda 106? E também para suspender os pagamentos da dívida e socorrer os gastos sociais agora durante a pandemia. A gente está com uma proposta também de enviar carta aos ministros do Supremo para que eles saibam que a sociedade está acompanhando essa inconstitucionalidade dessa compra de papel podre. Hoje nós estamos lançando a campanha É Hora de Virar o Jogo. Chega, né? 500 anos já de exploração. E lutar por uma auditoria da dívida com participação social. Eu agradeço, né? Convido vocês depois a acessarem aí as páginas da Auditoria Cidadã, acompanhar essa campanha. Peço também a Júris para ser mais uma entidade apoiadora dessa campanha, porque nós queremos realizar várias ações no decorrer dessa campanha É Hora de Virar o Jogo. Concurso de redação para as escolas, várias atividades, tá? E se tivermos apoio das entidades, faremos muitas atividades. Bom, eu paro por aqui e fico à disposição para responder as perguntas que vocês tenham. Vou tirar isso aqui. E vou disponibilizar depois essa apresentação para que vocês possam acessar os links, tá? Só peço um segundo, porque aqui em Brasília a secura está enorme e meu copo de água já esvaziou. Um segundo.